segmento. Eu vou sortear aqui primeiramente o segmento que vai fazer a primeira pergunta. É o segmento dos técnicos, PTES. O segundo segmento, o corpo discente, os alunos, né? E o terceiro, obviamente, são os professores. Agora nós vamos fazer aqui o sorteio da primeira pergunta para quem vai responder, ok? Quem responde a primeira pergunta é a chapa 2. Quem faz a pergunta são os técnicos. Por gentileza, já temos uma pessoa indicada. Boa noite. Nosso segmento é PETs, profissionais, né? Não PTE. Eu sou a Carolina, agente universitária de Tangará da Série. E a pergunta para vocês é a seguinte. Levando em consideração os documentos norteadores da universidade, sejam eles o Congresso Universitário, o PEP e o PDI, como a gestão irá respeitar as decisões coletivas em vista do engessamento do serviço público, numa resposta a essa sociedade cada vez mais dinâmica e imediatista? Muito bem, agora 3 minutos para a resposta à chapa 2. Bom, esse ano eu participei de todos os congressos da universidade, o primeiro congresso, o segundo congresso. E como professora dessa universidade, eu me senti completamente frustrada com o encaminhamento dado pela gestão em relação ao que foi deliberado por esses dois congressos. Nós tivemos sistematicamente o desrespeito à decisão coletiva nos dois primeiros congressos. Então, nesse ano que foi realizado o congresso, o terceiro congresso, eu optei por não participar. E optei por se representar e candidatar a conselheira do Consune para poder esperar as deliberações do congresso lá no Consune. E lutar lá no Consune enquanto conselheira para que a direção da universidade respeitasse as decisões coletivas. E isso é algo que nós temos lutado a vida inteira nessa universidade, para que a direção da universidade respeite as deliberações da comunidade acadêmica. Não pode nós constituirmos um congresso universitário, gastarmos um monte de recursos com esse congresso, chamar todo mundo de todos os campi, deliberar as decisões e quando chega na hora de executar, não é executado nada, ou é executado muito pouco. Por exemplo, a questão das faculdades. As faculdades até hoje não foram implantadas adequadamente. Nós temos ainda faculdades muito fragilizadas e elas são fundamentais para a organização do desenvolvimento da pesquisa, do ensino e da extensão. Então, o que eu quero dizer para vocês é que a Chapa 2 é representada por pessoas que justamente lutaram e lutam nessa universidade a vida inteira para que a direção dela respeite as decisões colegiadas. E é o que nós vamos fazer, coerente com a nossa prática política no interior dessa universidade, coerente com aquilo que nós estamos propondo no caderno de propostas nosso, caderno Chapa 2, Universidade. A professora não participou do congresso, eu participei, tá? Então, realmente, antes que pare qualquer dúvida, estivemos realmente como delegado do Campo de Araguaia participando ativamente das discussões e respeitando as decisões do congresso universitário. Elas devem ser executadas. Muito bem. A chapa 1, professor, o senhor gostaria que a pergunta fosse repetida? Podemos chamar novamente a pessoa que fez a pergunta? Carolina, né? Levando em consideração os documentos norteadores da universidade, sejam eles o Congresso Universitário, o PEP e o PDI, como a gestão irá respeitar as decisões coletivas em vista do engessamento do serviço público, numa resposta a essa sociedade cada vez mais dinâmica e imediatista?
Bem, primeiro que nós estamos falando só de congresso, embora a candidata coloque que não pôde participar e respeite as decisões. Estamos falando de planejamento estratégico participativo e de plano de desenvolvimento institucional. Então, acho que é extremamente importante a gente conhecer os nossos documentos, conhecer as decisões da nossa universidade, participar de todo esse movimento. E a Chapa 1, a professora Nilce, o professor Rodrigo, participaram de todos esses documentos. Com relação a aplicar ou implementar as decisões de congresso, que é a faculdade, quando nós tivemos a oportunidade, professora e vários colegas, de estar à frente de um campus e ter que resolver, ter que implementar as decisões do congresso, foi feito. O modelo de universidade, o modelo de faculdades que tem hoje no campus de Sinop, pensar e discutir no coletivo do campus de Sinop, respeitando as decisões do congresso, estão lá funcionando. E aí eu faço um convite para que vocês possam conhecer esse modelo, possam discutir esse modelo, porque os nossos colegas estão fazendo isso. E é extremamente importante. Agora, com relação à parte de dar conta das questões administrativas, eu acho que a nossa chapa e as condições que a gente propõe para fazer essa discussão é extremamente importante. A gente precisa, sim, fazer essa discussão dentro dos modelos administrativos, né? Nós tínhamos, por exemplo, algumas decisões que precisam passar por ajustes. E eu acho que essas decisões têm que ser respeitadas, têm que ser ajustadas. E a gente vai criar condições, já estão sendo criadas as comissões exatamente, porque elas não podem ficar para trás. Nós não podemos desrespeitar planejamento estratégico participativo, nós não podemos desrespeitar plano de desenvolvimento institucional e nem pensar em não respeitar ou não atender aquilo que o Congresso Universitário, que é a instância máxima dessa instituição, que precisa da participação de todos, e teve a participação de todos aqueles que se preocupam com a sua universidade, não ser atendido. Muito obrigado, professor. A próxima pergunta será feita por um representante escolhido pelo corpo discente, os acadêmicos. Vou apenas sortear quem será o primeiro a responder. A primeira resposta da pergunta dos acadêmicos será dada, a primeira pergunta dos acadêmicos será direcionada à chapa 2. Vamos, já temos um representante para fazer a pergunta. Sim, aí, por gentileza, você pode utilizar esse microfone que está aqui à frente. Boa noite a todos. Quais são as propostas para que a UNEMAT dê condições ou alternativa para que os alunos que estudam em período integral e para que os alunos que trabalham e vêm direto para a universidade sem ter tempo para ir para casa, que possam ter uma alimentação de qualidade de baixo custo. E uma vez que a média de aluguel de Tangará da Serra fica entre 500 e 700 reais, e a gente tem uma média de gastos com alimentação que varia de 300 a 400 reais, ou seja, 900 reais de aluguel e alimentação, mais 150 reais de passe. Ou seja, só para manter o estudante aqui, nossas famílias têm que gastar R$1.000 por mês. Queria saber qual é a proposta das ambas chapas para que a UNEMAT entre aí com uma contrapartida para ter o curso para estudantes. Também queria saber quais são as propostas para a UNEMAT do tipo que a UNEMAT dê condições para que os cursos que dependem de ônibus para sua qualidade de ensino, como aula de campo ou visitas técnicas, Conclui, Luciano. também
melhore, porque os ônibus que a gente tem não é adequado para nós estudantes, é adequado para o ensino médio e básico. Então, eu quero saber quais são as propostas das duas chapas. Muito obrigado, Luiziane. Começa respondendo a chapa 2, 3 minutos. Gente, a questão da graduação, ela está intimamente ligada à pós-graduação. Nós não podemos pensar uma graduação precarizada e uma pós-graduação que funcione. Se nós precarizamos a graduação, nós precarizamos a pós também, porque estão intimamente ligados. O que é que nós pensamos em relação aos estudantes? Nós não podemos mais continuar delegando a responsabilidade individual dos estudantes com a alimentação, com o transporte. Para a alimentação, a nossa proposta é verificar as condições de cada local para que a gente possa articular o poder público local, município, estado e universidade, para que possamos oferecer alimentação saudável aos estudantes. Por exemplo, se nós temos produtores, agricultores aqui na região, e eles produzem e a grande dificuldade da produção é o escoamento de seus produtos. E se nós temos um curso de contabilidade aqui no campus de Tangará da Serra, nós podemos trabalhar com organização de cooperativas de pessoas que certamente trabalham com produção de alimentos aqui e que também tem um encontro daquelas pessoas que produzem alimentos, os agricultores, para que eles ofereçam alimentos à associação de pessoas que trabalham com alimentação e poder ter não um restaurante universitário, porque seria, na situação atual, talvez muito mais difícil, mas a universidade pode promover um encontro de parceiros da sociedade civil, ajudando a organizar cooperativas, da agricultura familiar, ajudando a produzir alimentos e a comprar esses alimentos para produzir para os estudantes se alimentarem de forma adequada na universidade. Nesse campus, inclusive, nós temos condições de estabelecer um restaurante universitário com o espaço que tem aqui. O que falta para a universidade é tomar a questão da alimentação estudantil como uma política pública. O mesmo em relação ao transporte. O transporte para os estudantes se locomoverem de um local onde eles estão, do centro da cidade até aqui, precisa ser considerado como uma prioridade para a universidade, não só para esse campus, mas para a universidade no seu conjunto, porque o problema de alimentação e transporte é um problema que está colocado como para a maioria absoluta dos campos, se não todos. Então, o que a gente quer é inverter essa lógica, que é a mesma em relação à captação de recursos por professores, que é a lógica do individualismo. Cada um se vira como pode e a universidade fica como mediadora. Na nossa gestão, a universidade será protagonista. A reitoria irá nos municípios articular a questão do transporte, negociará com a sociedade organizada, mobilizará os cursos de administração de contabilidade para que a atuação dos estudantes possa também ser na organização dessa política. Está no nosso caderno de propostas, vocês podem acessar pelo Facebook. Obrigado. Agora também tem 3 minutos para responder a pergunta. É muito importante, eu acho que aí a gente sempre vai encontrar a solução no coletivo, né? A solução, ela não é nunca individual, ela nunca é do ponto de vista individual. Eu acho que a gente tem que entender o que é esse coletivo e como que a universidade pode ajudar, como que a universidade pode colaborar. É óbvio que nós precisamos rediscutir as nossas políticas de auxílio alimentação e auxílio moradia. É óbvio, não tem como a gente não entender e expandir essas políticas, mas temos que expandir com responsabilidade. Nós temos que ter responsabilidade para fazer isso, sem nunca deixar de atender os nossos acadêmicos. Com relação ao transporte, nós estamos discutindo sim. Essas políticas estão, inclusive, sendo discutidas no planejamento estratégico. O grupo que está fazendo o planejamento estratégico está fazendo a discussão. Isso foi uma discussão do planejamento estratégico coletivo e agora está indo para cada um dos campos fazer essa discussão. Todas elas estão sendo discutidas no planejamento estratégico. Basta você pegar os documentos da instituição e ver quais são as tomadas que estão sendo feitas, inclusive com reserva orçamentária para o próximo ano, para aquisição de ônibus para transporte, com ampliação de auxílio alimentação e auxílio moradia. Eu acho que sim, nós precisamos garantir, precisamos fazer essa discussão. Sem dúvida, a ideia de colaborar, a ideia de criar condições colaborativas é perfeita, mas nós precisamos ser protagonistas e garantir que isso aconteça de fato. Não podemos deixar de atender os nossos acadêmicos.
O maior problema, a maior dificuldade que a universidade tem é em garantir que os seus acadêmicos permaneçam. Nós temos que ter uma política séria, uma política forte de permanência dos nossos estudantes. Não tem como você fazer universidade, fazer pesquisa, fazer pós-graduação, ser promotora de conhecimento desse Estado, sem ter os nossos acadêmicos permanentes na instituição. Isso é política de permanência. Ela precisa ser discutida, ela está no caderno, porque ela está nos documentos da instituição. Então nós nunca deixaremos de atender e nunca deixaremos de aumentar e fazer essa discussão.